Agora são 7h37 da manhã. Acabei de finalizar uma receita de geladinho gourmet. Eu fiz uma receita de base de ninho, então me rendeu ao todo 15 geladinhos. Aí eu fiz 5 de ninho com gelé de morango, 5 de ninho com Nutella e 5 de ninho com abacaxi. Agora, o mesmo processo dos outros, né? Eu passo uma água aqui, coloco no saquinho higiênico, né? Esse saquinho aqui que eu estou utilizando é de 6 por 23 centímetros e o higiênico é de 8 por 23 centímetros. E a medida aproximada de cada geladinha é de 10 centímetros, né? Que é um tamanho ideal para colocar na hamburgueira, né? Para vender no iFood e no delivery. Vou mostrar para vocês aqui como estou armazenando os geladinhos. Essa é a geladeira de casa mesmo. Então aí eu separei essa parte aqui, né? Que tem essa tampa aqui, né, pra separar. Então, acabei de colocar os que eu fiz lá no fundo e aqui estão todos prontos para vender. Aqui é um pote, né, com 10 pães de mel. Ali coloquei mais alguns no fundo. E, como vocês viram, e ainda faltou esse pote. Aí eu vou tampar ele e vou colocar aqui nesse espaço. E é assim que ficaram os meus geladinhos. Então, não tem mais espaço para armazenar mais nada. Tive ainda que pôr aqui no pote, ó, tampadinho, então não vai pegar cheiro nem nada. E é isso aí, povo. A gente tem que dar um jeitinho pra tudo, porque a minha geladeira do delivery, né, tá cheia de marmita lá, congelada. Geladinha pesado também, né, pra pôr em cima. Enfim, essa foi a forma que eu achei melhor pra armazenar. Agora são 4h10 da tarde, saindo o primeiro pedido, uma caixinha com 8 brigadeiros tradicionais. E esse é o segundo pedido desse cliente. Agora são 4h26, saindo mais um pedido, uma coca de 200 ml e um pavê tradicional. É o primeiro pedido dessa cliente e ela tá mandando para outra pessoa. Aí solicitou aqui o envio da colherzinha. Agora são 7h12 da noite, saindo mais um pedido. Uma caixinha com 8 brigadeiros, 3 ferreiro, 3 surpresa de uva, 2 confete, um pavê no pote e um brownie recheado com doce de leite. Esse é o primeiro pedido desse cliente. E aqui estão os brigadeiros, né, que eu fiz hoje na panela mexedora. Na verdade, eu fiz o de brigadeiro, de ninho e o de coco, né, que eu fiz na mão. Porque é só 2 receitas da encomenda. No delivery eu não vendo esse de coco. Então, aqui eles já esfriaram. E agora são 2h13, né, já abri o delivery. Então, eu fiz hoje cedo, fui na dança, passei no açaí, na casa de embalagens, né, fiz umas compras lá. E agora que eu vou pôr na geladeira. Eu acho que ficou um pouquinho mais mole o de ninho. Não sei porquê, é sempre assim. O de ninho sempre fica um pouquinho mais mole que o de brigadeiro tradicional. Agora eu vou levar na geladeira, porque eu vou enrolar os docinhos da encomenda somente amanhã de manhã.
E vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz hoje. Agora são 5h18, né, da tarde, saindo o primeiro pedido, 2 bolos no pote de ninho com morango. E esse é o primeiro pedido desse cliente. Agora são 5h30 da tarde, saindo mais um pedido. Um bolo no pote de ninho com abacaxi e um brownie tradicional. Esse é o 6º pedido dessa cliente. Agora são 5h56 da tarde, saindo mais um pedido, um geladinho de ninho com Nutella e um bolo no pote de ninho com geleia de morango. Esse é o 2º pedido dessa cliente, ela tá tendo incentivo de R$ 5,72 do iFood. Agora são 9h da noite, saindo mais um pedido. Um bolo no pote de choconinho e 2 bolos no pote de amendoim. E esse é o primeiro pedido dessa cliente. Agora são 15h para as 10 da noite, saindo mais um pedido. Bolo no pote de Kit Kat. Um bolo no pote de ovo maltine. E um bolo no pote de Ferrero. Primeiro bolo de Ferrero saindo aqui no delivery. E esse é o 2º pedido dessa cliente. Agora são 10h07 da noite, saindo mais um pedido. Depois que eu coloquei o lacre, que eu lembrei que eu não tinha mostrado. É um geladinho de maracujá. Aqui é 3 surpresas de uva e aqui é um briga Oreo, que é o brigadeiro de ninho recheado com uma bolacha Oreo. E esse é o pedido número 23 dessa cliente. Agora são 10h42 da noite, saindo mais um pedido. 2 geladinhos de sensação, 2 coxinhas, né, de morango, né, com brigadeiro, 2 com ninho. E esse é o 8º pedido dessa cliente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é sábado, dia 30 de setembro, agora são 8h da manhã. Eu não sei se eu comentei aqui que eu recebi a minha primeira encomenda de docinhos. Eu recebi uma encomenda de 1 cento, né, de docinho. E é 50 de beijinho e 50 de brigadeiro. É pra hoje, 1h da tarde. Então assim... eu nunca fiz, né, encomenda, mas pelo que eu vi o pessoal que faz, eu acho que é em torno de 2 horas, mais ou menos, pra fazer. Eu tô pondo aí 3 horas. Ou mais, né, porque 8 horas, 9, 10, 11, 12, eu tenho umas 4 horas aí tranquilamente pra fazer, né, se ficar pronto antes, melhor ainda. E essa cliente, ela já pagou metade do valor no ato da encomenda, ela pediu na quinta-feira, né. Ela fez a encomenda na quinta-feira, pagou metade. Aí ontem eu fiz as massas, deixei descansar o dia inteiro fora da geladeira. Aí de noite que eu coloquei na geladeira. Então agora eu vou tirar, tá na geladeira ainda, né? Vou tirar um pouquinho
E vou deixar, não muito tempo assim, né? Não precisa voltar totalmente, né, na temperatura ambiente e já dá pra usar. Aí eu vou mostrar uma dica bem legal, né, pra vocês, né, principalmente pra quem tá começando e às vezes fica assim meio com medo, né, se acertou o ponto do brigadeiro, né, se vai dar bom. Aí o que que eu fiz? Eu fiz, né, eu boleei, né, um brigadeiro de cada, até porque eu não sabia, né, quantas gramas que eu ia ter que colocar de massa, né, pra passar no confeito, porque eu estou acostumada a fazer os brigadeiros de 28 gramas. Então já sei o peso certinho. Agora, da encomenda é de 15 gramas cada brigadeiro. Então, vou mostrar aqui pra vocês o que que eu fiz ontem o teste. Então, esse foi o teste que eu fiz aqui. Eu boleei, né? Na verdade, isso aqui foi de ninho mais pra ver, porque o de ninho, eu senti que ele ficou um pouco mais mole. Apesar que na hora de remover do plástico filme, ele não grudou. Mas ele ficou mais macio do que os outros dois, né? Que é o de brigadeiro e o de coco. Ele, assim, pouca coisa. Ele não tá aquele redondo perfeito. Ele deu uma leve achatadinha bem de leve. Mas não é pra encomenda, né? É pro delivery, essa massa que eu fiz, né? Que eu já aproveitei que ia usar a panela mexedora. Então, eu já fiz pra ficar pro delivery. Então, eu poderia ter deixado um pouquinho mais de tempo. Mas, dessa forma aqui, dá pra vender tranquilamente. Até porque no delivery, eu bolei meus brigadeiros gelados e já vai pro cliente. O cliente já recebe, na maioria das vezes, né? iFood, a pessoa já quer pra comer naquele momento. Então, não dá tempo, né, de achatar o brigadeiro. Mas, né, obviamente, né, se tivesse achatado, aí estaria um ponto muito ruim. Então, esse ponto aqui, ó, tá um ponto, pouquinha coisa a menos, assim, bem pouquinho. Não ficou feio, não. Mas, igual você comparar, ó, olha a perfeição desse brigadeiro. Uma bolinha perfeita. E o de coco também, entendeu? Então, ó, olha só que perfeição. Então, é só um detalhe mesmo, tá? Então, essa dica que eu dou pra vocês, né, fazer as massas, se possível, um dia anterior, né, pra ter tempo de descansar tudo certinho, e você já faz uma bolinha de um dia pro outro. Aí, no dia seguinte, você vai ver, né, se deu certo, né, porque quando ele tá fora do ponto, ele achata, assim, em pouco tempo. Então, aqui ficou a noite inteira, ficou praticamente 8 horas, fora da geladeira, já boleadinho assim, ó, e eles estão perfeitos, tá? E eu fiquei na dúvida sobre o coco, né, que comprar. Aí, como eu vi que tem muita gente que usa esse, aí eu fiquei na dúvida também se era esse flocos úmido e adoçado, ou se era um outro lá que é integral, eu acho, que é sem açúcar. Mas o outro eu acho que é muito seco, né? Comentem aí qual é o coco que vocês utilizam para finalizar os brigadeiros de coco. Eu, se eu não me engano, acho que eu vi outras pessoas usando esse, aí por isso que eu comprei, né? Por fim, eu tava lá na correria e peguei esse mesmo. Achei que ficou bem bonitinho, apesar que eu acho bonito, com o coco ralado também. Então, foi mais, ó, como que ele é esse coco, ó. O bom é que ele não é muito doce, né? Igual tem alguns de saquinho ralado, por exemplo, que é bem doce, né? Mas pra fazer a massa eu usei o ralado. Então ele era tão ralado, era quase um pó de coco. Ficou uma massa, na minha opinião, ficou perfeita, sabe? Ficou bem gostosa mesmo, porque ficou mais, né, distribuído o coco na massa toda. Agora, se fosse fazer com flocos, né, ia ficar aqueles fiapos no meio, eu acho. Então, ao meu ver, eu achei que ficou melhor o floco só pra finalização. E pra fazer a massa, o ralado mesmo, beleza? Aí ontem à noite, eu já montei a caixa que eu comprei na loja de embalagens. Eu ainda nem mostrei as comprinhas que eu fiz ontem, porque eu tô com pouca memória aqui, porque eu tô na correria, eu não consegui subir vídeo pro canal, né, pra poder liberar espaço, né? Então, vou gravar bem rapidinho aqui pra vocês. Então, essa caixa aqui que eu comprei, a tampa sai, né? Tem umas que é acoplada, ó, essa sai. É de 32 por 32. A altura eu não lembro, deve ser uns 4, eu acho. Enfim, aí tinha um outro também que era de 37 por 37. Eu achei que seria essa, né? Porque uma vez eu comprei, né,
uma de 38 por 38. E eu coloquei aqui, as pétalas tinham dado certo. Só que as pétalas não ficaram assim, bem firminhas, sabe? Não é à toa que na hora que eu fui colocar, eu falei, meu Deus, não vai dar não. Aí eu apertei, deixei bem niveladinho aqui, bem justinho. Então, praticamente, se virar, ó, não cai nenhum, porque elas estão bem presas, tá? Então, essa seria a caixa ideal. E as pétalas, né, é a número 6, de 3 por 3 centímetros, e as forminhas é a número 5. Então, eu já deixei tudo no jeito ontem, né, de noite, depois que fechou o delivery, eu fiquei assistindo TV, né, aí já fui montando aqui, deixando tudo pronto. Então, agora é só bolear mesmo os brigadeiros e já colocar aqui. Aí eu vou mostrar bem pouquinho, né, do passo a passo aí, eu fazendo, e depois eu mostro essa caixa finalizada aí para vocês. Ah, e com relação aos valores, vocês podem entrar lá no Instagram, dos doces, né, que eu divulgo. Lá tem o cardápio completo dos docinhos. Mas eu fiz umas contas, mais ou menos, né, e me baseei também em alguns valores, né, que o pessoal tem vendido aqui na região. Mas, obviamente, né, não aqueles valores surreais de baixo, porque eu vi gente vendendo cento de docinho a 40 reais, deve ser um brigadeiro de 5 gramas, porque é impossível, né? Enfim, os tradicionais eu estou cobrando 150 reais o cento dos docinhos. No cento, pode escolher até 4 sabores, aí se fosse 50, meio cento, é só 2 sabores, mas essa cliente quis apenas 2 sabores, que é o brigadeiro e o de coco. Aí eu dei a sugestão pra ela, né? Como eu tenho aqueles confeitos, né, de coraçãozinho pra decorar, aí ela gostou da ideia. Aí, dessa vez eu vou colocar no de coco, né? Que seria pra remeter o cravo, né? Que não vai, então a gente põe o coraçãozinho. Porque no delivery eu não vendo esse de coco, né? Não teve muita saída. Aí eu fiz de coco queimado também, não teve quase saída. Então não é um sabor que eu vou manter no dia a dia aí no delivery, entendeu? E por essa razão eu colocava o confeito de coração somente nos brigadeiros de chocolate. Mas dessa vez eu vou colocar no de coco. Então é isso aí, gente. Deixa eu começar aqui e mostro pra vocês. Aí antes, mostrar bem rapidinho, né? Eu acordei, era 5h30 da manhã. Então a primeira coisa que eu fiz foram os creme belga aqui, né? Que eu utilizo para os recheios, né? De bolo no pote e pro brownie no pote. Esse é o creme que eu uso, tá? Aí, quando é brownie, o quadrado, que eu ponho cobertura ou faço recheado, eu uso brigadeiro cremoso, tá bom? Então, aqui eu fiz 2 receitas de cada, 2 de ninho, 2 do creme branco, que atualmente eu tenho colocado um pouco de essência de baunilha, eu tenho gostado bastante do resultado, fica bem gostoso. E 2 receitas do creme de chocolate, né? Aí eu coloco aqui o plástico filme, tudo certinho, tô deixando esfriar, por isso que tá meio assim. Aí depois eu tampo e levo na geladeira, beleza? Porque eu tô zerada de recheio. E acredito que eu vou ter que fazer bolo também. Mas aí eu vou primeiro fazer a encomenda e o bolo, né? É mais rápido pra fazer. Agora o recheio demora um pouco mais pra esfriar. Ó, vou mostrar aqui melhor pra vocês. Não sei se vocês conseguem perceber. Mas, ó, o de ninho ficou pouquinha coisa mais baixinho que os outros. Mas nada que implique muita coisa. Ah, não falei, para o brigadeiro de 15 gramas, eu coloquei 12 gramas de massa de brigadeiro. Aí, no granulado, deu 3 gramas, né, de granulado, totalizando 15 gramas. No de coco, como é flocos, né, aí eu pesei 14 gramas, aí deu 1 grama de coco, flocos. E o de ninho, né, pesei os 15 gramas. Já coloquei, né, tanto coco em flocos e o granulado aqui, nesses recipientes que eu tenho, né, pra facilitar na hora de colocar, porque aí eu consigo colocar vários, né, brigadeiros ao mesmo tempo, depois é só, né, chacoalhar. Essa é a referência desse pote. É a mesma quantidade em litros desse do outro, só que esse é quadrado e esse é retangular. Mas a quantidade em litros é a mesma. E desse daqui eu só tô com esse, né? Então por isso que eu peguei um de cada.
E é isso aí, agora eu vou deixar tudo aqui no jeito para iniciar a pesagem dos docinhos. E com relação ao granulado, esse que eu estou utilizando, tá? 1000 cores da Mavalério, granulado macio. Eu compro esse pacote de 500 gramas no Açaí Atacadista, paguei acho que uns R$9. E eu gosto dele porque ele é menorzinho, né? Dá um acabamento mais bonito para os brigadeiros. Gente, uma outra dica aqui que eu tive, assim, agora, pra não ter que ficar, né, quebrando a cabeça, fazendo conta, porque aí eu vou pesando vários ali no pratinho, né? Então, eu já coloquei aqui a somatória, né, de 10 brigadeiros, né, que acredito que caiba ali no pratinho, pra eu fazer por vez. Então, eu já fiz aqui de 12 gramas, que é o brigadeiro, e de 14 do de coco. Tá, aí eu vou pesando ali na balança, né, e sem ter a necessidade de pesar um, tirar, pesar outro, eu já vou pesando vários ao mesmo tempo. É uma dica bem bobinha, mas que na hora da produção vai ajudar bastante. Então, agora eu vou mostrar para vocês, né, o processo aí dessa encomenda, tanto a pesagem quanto a finalização dos docinhos. E uma dica muito boa que eu tenho para dar para vocês, se vocês tiverem como, adquirir essas luvas de vinil. Eu compro em lojas de embalagem, eu compro de 10 unidades, então sai bem em conta. Essa luva de vinil sem pó, ela é muito boa para quem, né, trabalha com encomenda, para enrolar vários docinhos. No dia a dia eu não utilizo, né, no delivery, por conta que eu enrolo ali poucas unidades, então prefiro toda hora lavar a mão. Mas para fazer encomenda, eu achei sensacional essa luva. Você só tem que passar um pouquinho ali de manteiga ou margarina na luva e depois você enrola todos os brigadeiros que não gruda nada. E eu fiz o teste ainda depois que eu fui pesando, né? Fiz as bolinhas, coloquei ali no confeito, depois eu vou com a luva ainda mexendo ali para finalizar no confeito e não grudou o confeito na luva. A única coisa que depois que eu finalizei, né, eu acho que uma remessa ali, aí eu vim com um pouquinho só, né, de margarina ali, passei mais um pouquinho, mas só. Então, assim, achei que ajudou também muito, né, na questão do tempo, de ter que ficar parando, né, para lavar as mãos. Então, agilizou muito esse processo com a luva. E outra coisa que eu achei que me ajudou bastante para finalizar essa encomenda foi já ter colocado as pétalas, né, na caixa e as forminhas dos brigadeiros dentro das pétalas. Porque dessa forma fica bem organizado, você não vai precisar de muito espaço ali na mesa, né? Os brigadeiros todos espalhados. E às vezes ocorre de você, na hora de colocar o brigadeiro ali na forminha, o brigadeiro rola na mesa, ele cai. Então eu achei que dessa forma foi perfeita, ali organizadinho, já foi boleando, colocando na caixa, e isso facilitou bastante. Então, acho que era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Se ficarem com alguma dúvida, é só comentar o vídeo, né, que eu respondo todos vocês. Então, vou deixar rodando aí essa encomenda maravilhosa e abençoada.
finalizar a minha primeira encomenda de 100 docinhos. Olha só que coisa mais linda que ficou essa caixinha. Coloquei na mesma cor, né, cada sequência aqui. E fiquei simplesmente apaixonada. Achei que ia demorar muito pra fazer, mas no geral achei que foi bem rápido. Pra finalizar essa caixa, né, desde quando eu comecei a enrolar os brigadeiros até a finalização toda, gastei aí 1h e 20 minutos aproximadamente. E sem contar, né, as pétalas e as forminhas, né, que somando tudo deu em média 2 horas para finalizar essa caixinha. Sem contar, né, o preparo ali dos brigadeiros. Vamos por aí meia hora mais ou menos para mexer 2 receitas. Então foi 2 de brigadeiro, 2 de beijinho. Então vamos por mais 1 hora aí. Então por isso que é importante a gente cronometrar o tempo que a gente demora para fazer cada produto, né? Cada preparação para poder precificar. Então, para finalizar uma encomenda dessa, então gastei aí tudo em tempo, aproximadamente 3 horas, tá? E eu fiz assim, bem tranquilo, né? Não também devagar que nem uma tartaruga, mas também não muito rápido, fiz no meu tempo. Porque eu já tô acostumada, né, a enrolar brigadeiros no delivery, né? Então, aí eu fiz ali uma linha de produção, então foi bem rapidinho, foi bem tranquilo. Achei que ia ser cansativo, mas que nada. Daria pra fazer 200 aí tranquilamente. Gostei bastante aí dessa primeira experiência. E agora, né, fazer vídeos, tirar fotos pra divulgar nas redes sociais, né, pra quem sabe, né, surja mais encomendas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E deixa um comentário aí falando o que você achou do vídeo, o que você achou da minha encomenda, se você tem alguma dica aí pra me dar, né, pra quem já trabalha há algum tempo aí. Mas dessa forma que eu trabalhei, achei que eu me adaptei bem, né, com relação à ordem aí que eu fui fazendo, né. Então, eu achei que foi tranquilo, mas eu gosto, né, que vocês compartilhem aí conhecimentos, né, porque às vezes tem algum detalhe aí, né, que pode ser muito útil aí. Ou, né, alguma também dica aí que eu dei que possa ser útil também para você, que assim como eu, vai começar a pegar as primeiras encomendas. E essa foi a quantidade que sobrou, né, do brigadeiro de coco e do brigadeiro tradicional. Apesar que do brigadeiro tradicional eu fiz 4 receitas e porcionei mais ou menos ali. Então não ficou, né, todos iguais, né? Um ficou mais pesadinho que o outro. Mas o do coco eu fiz 2 receitas e essa foi a quantidade que sobrou. Agora, né, eu vou ativar no delivery, né? Pra ver se vende esse pouquinho aqui, né? Mas eu posso congelar também. Mas eu vou tentar vender no delivery. E agora são 11h03. Eu já vou mandar mensagem pra cliente pra ver se ela quer que eu entregue os docinhos. Então, com relação à entrega, eu cobrei o valor da taxa do iFood, porque até então eu não sabia se ela ia querer para de noite, enfim. Mas aí ela falou, né, que é para 1 da tarde. Então, como eu abro o delivery às 2, então dá tempo de eu mesma entregar. E não é muito longe de casa, então eu prefiro entregar para ter uma segurança maior. Mas senão eu ia mandar pelo motoqueiro mesmo, até porque ficou bem assim, apertadinho, então bem dificilmente vai virar. A única dica que eu dou, né, se você for mandar pelo iFood, né, ou pelo Uber, enfim, é bom passar um plástico filme, né, pra não ter risco aí, né, de mexer na encomenda. Agora são 1h06 da tarde, tô indo lá levar a encomenda. E eu fiz aqui 3 brigadeiros a mais pra dar de mimo. Deixa eu correr, né? Porque 2 horas eu abro o delivery. Agora são 5h20 da tarde, saindo o primeiro pedido no iFood. Um brownie no pote, com morango e creme belga de chocolate, uma tortinha de limão,
um pão de mel, né, com doce de leite e um brownie na marmitinha com Nutella. Esse é o terceiro pedido desse cliente. Agora são 8h30 da noite, saindo mais um pedido. Um geladinho de ninho com Nutella. Um bolo no pote de ninho trufado. Esse bolo é o creme belga de ninho, massa de chocolate e ganache de chocolate meio amargo. Um bolo no pote de ninho, né, com morangos picados e uma canjica quente com doce de leite. E o polvilho canela por cima, mas obviamente, né, tá lá na descrição, né, do item que vai canela. Porque já aconteceu uma situação ou outra do cliente colocar na observação que não queria a canela, entendeu? E esse é o segundo pedido desse cliente. Agora são 10h03 da noite, saindo mais um pedido. Bolo no pote de ninho com morango. A cliente pediu para escrever um recadinho. Eu vou mandar aqui uma colher e um chiclete de mimo. Agora são 10h47 da noite, sendo mais um pedido. Bolo no pote de ninho com Nutella e um bolo no pote de ninho trufado. E esse é o primeiro pedido dessa cliente. Agora são 11h08 da noite, finalizei o último pedido do dia. Um bolo no pote de Ferreiro. Um bombom aberto de ninho com Nutella. E um brownie recheado com brigadeiro. Esse é o quinto pedido dessa cliente.